nós vamos ouvir a palavra do Senhor, através do nosso irmão Ayrton. Esse dia eu falei pastor licenciado, o pastor me corrigiu. Não é pastor licenciado. É o nosso licenciado, mas é pastor também, né? Então, pastor Ayrton. Deus abençoe. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Neemias. Nós vamos ler o capítulo 2, a partir do verso 11. Neemias, capítulo 2, a partir do verso 11, diz assim a palavra do nosso Deus. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem me dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Só até aqui. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu de até aqui cultuarmos ao Senhor, por meio dos nossos cânticos, por meio das nossas orações, por meio da leitura da Tua Palavra. E agora, Pai, neste momento, queremos Te pedir que fales ao nosso coração, Senhor. Nós que necessitamos da Tua voz, nós que necessitamos da Tua Palavra, queremos aprender de Ti o que convém para a nossa vida, Senhor. Para que desta forma nós sejamos transformados, para que dessa forma nós possamos seguir, Senhor, de uma maneira que agrade a Ti. Ajuda-nos, Pai, porque nós carecemos e nós necessitamos da Tua graça, Pai. E nós sabemos que a Tua palavra é um meio de graça, Senhor. É o meio pelo qual o Senhor enche-nos da Tua vida, Pai. O Senhor nos enche de Ti, enche-nos do Teu Espírito. E é por isso que nesse momento, então, Senhor, confiados no Senhor, queremos ouvir aquilo que o Senhor tem
para o nosso coração, Pai. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Sem o Senhor nós não podemos ir adiante. É no nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos, Pai. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu gosto de aprender sobre temas diversos, né? Conforme eu vou tendo tempo, eu gosto de ir aprendendo algumas coisas. E eu aproveitei esse feriado para me aprofundar um pouco mais num tema que eu achei bem interessante, que é a Segunda Guerra Mundial. Então, eu li algumas coisas, assisti outras, e estou bem interessado em continuar aprendendo sobre a Segunda Guerra Mundial. E uma coisa que me chamou muito a atenção nessa guerra é a questão do preparo. É uma guerra, quando você analisa, é uma guerra que envolveu muito preparo, tanto pela parte dos aliados, como por parte do eixo também. Todos eles estavam muito preparados para esta guerra. Por exemplo, depois que os aliados, a Grã-Bretanha e a França, se uniram na Bélgica para lutar contra o Hitler, ele usou uma estratégia muito ousada para poder destruir os inimigos dele. Uma estratégia que os alemães chamam de Blitzkrieg, que seria mais ou menos uma guerra relâmpago. Então, o Hitler, ao invés de vir pela Bélgica para atacar os seus inimigos, ele faz com que seu exército avance por uma floresta chamada Floresta das Ardenas, e ele acaba pegando tanto os franceses quanto os britânicos de maneira inesperada, e com uma força muito grande, e em 4 dias ele derrota os exércitos britânicos e franceses, o que garante para ele, nos primeiros anos da guerra, uma grande vitória. Então, Hitler consegue dominar a França com essa estratégia, com esse avanço rápido e surpresa. Só que necessitou de muita preparação por parte dos alemães. Eles tiveram que se preparar bastante para esta guerra. Em contrapartida, 4 anos depois, acho que todo mundo aqui já ouviu falar sobre o famoso dia D, né? Tem até aquele filme lá, O Resgate do Soldado Ryan, que conta exatamente uma história sobre esse dia D, que foi a invasão dos aliados ao continente europeu. Até então, só a ilha britânica, as ilhas britânicas estavam livres do domínio de Hitler, então os aliados têm que retomar o continente. Eles tentaram pela Itália, não deu certo, eles decidem então invadir ali a região da França, né? A princípio, ali o porto de Calais, mas depois pela região da Normandia, isso no dia 6 de junho de 1944. E então também necessitou de muita preparação. Eu fiquei impressionado com um documentário que eu estava vendo das máquinas que os americanos criaram para poder invadir a Normandia. Eles tinham tanques, por exemplo, que serviam de plataforma para outros tanques. Então, como eles iam descer numa praia, o tanque podia atolar ali. Então, o que eles fizeram? Criaram um tanque que tinha uma plataforma que outros tanques podiam passar por cima para que eles não atolassem. Eles também criaram tanques com braços mecânicos que ficavam rodando para que, se houvesse uma mina terrestre, essa mina disparasse e não ferisse nem a infantaria nem outros tanques. Ou seja, foi uma guerra onde preparação era essencial. Foi uma guerra que foi definida, quando você vê, por pequenos detalhes que fizeram toda a diferença, e aqueles que estavam mais preparados realmente conseguiram a vitória e a conquista. Porque toda guerra necessita de preparação. Quando nós não estamos preparados para enfrentar uma guerra, há muita chance de nós sermos derrotados. E por que eu estou falando isso? Por que comecei falando sobre Segunda Guerra, sobre preparação e tal? Porque nós também estamos numa guerra. E se estamos numa guerra, precisamos estar preparados. Pastor César tem pregado sobre Apocalipse. E nas últimas mensagens dele, ele deixou claro para nós que nós estamos numa guerra espiritual. Ali é dito a perseguição que a grande serpente, o dragão, tem levantado contra a igreja. Ali em Apocalipse é dito como Satanás tem atacado a igreja do Senhor a fim de destruí-la.
E essa guerra não é recente. Quando a gente olha lá em Gênesis, Deus diz que ele colocaria inimizade entre o descendente da serpente e a descendente da mulher. Então, a própria figura que aparece ali de serpente, da grande serpente do dragão em Apocalipse, não é novidade. É algo que já está lá em Gênesis. A serpente tem lutado contra os filhos de Deus. Ou seja, nós estamos em guerra. Paulo diz isso para nós, que a nossa guerra não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados e potestades, contra os senhores deste mundo. E a pergunta que eu faço para a igreja é: vocês estão preparados para esta guerra? Nós estamos preparados para as batalhas? E eu vejo que quando nós nos dispomos a fazer a obra do Senhor, sempre é uma grande batalha. Quando a gente decide se envolver com a obra do Senhor, sempre é uma grande luta. Quando a gente vive a vida secular, não tem problema. Quando a gente faz como o mundo faz as coisas, não tem problema nenhum. Mas quando a gente decide fazer a obra do Senhor, quando a gente decide se envolver na vida da igreja e servir ao Senhor aonde quer que nós estejamos, as coisas mudam. As coisas começam a ficar mais complicadas, problemas vão surgindo. E a pergunta é: nós estamos preparados para isso? E pensando nisso, sobre a preparação que nós precisamos ter, é que eu quero olhar para esse texto de Neemias e trazer para os irmãos 3 ensinos sobre a preparação do crente. 3 aspectos importantes, 3 ensinos que esse texto nos traz, de como nós devemos estar preparados para esta batalha, como nós devemos estar preparados para servir e para fazer a obra do Senhor. Então, é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nesta noite, porque Neemias é um homem que se preparou. E esse capítulo 2, a partir do verso 11, e na verdade, já os 10 primeiros versículos falam sobre a preparação dele, mas aqui especificamente nesses outros 9 versículos, nós vemos como ele se preparou para a difícil tarefa que ele tinha de reconstruir os muros de Jerusalém. Os irmãos sabem, né, que eu tenho pregado em Neemias, tá bom? Então, acho que os irmãos devem se lembrar que eu falei que Neemias tem a missão de reconstruir o templo, a muralha em Jerusalém, e é isso que agora ele está se preparando aqui para fazer. Então, o primeiro ensino desse texto é que para nós estarmos preparados, para nos prepararmos, precisamos planejar as coisas. Eu sei que as palavras parecem até iguais, né? Estar preparado e planejar, mas muitas vezes a gente acha que está preparado para alguma coisa sem ter planejado antes. E o fato é que quem não planeja, preparado não está. Tá bom? Então tem uma pequena diferença entre essas duas palavras. E Neemias era alguém que planejou as suas ações e os seus movimentos. A gente vai olhando o texto, eu vou expondo o texto com vocês, vou fazendo aplicações e explicações conforme a gente vai relendo o texto novamente. Mas voltemos a isso. Primeiro ponto de Neemias estar planejando, a gente percebe isso, o texto nos ensina do versículo 1 ao versículo de número 16. A gente percebe aí, então, no versículo 11, que Neemias havia chegado em Jerusalém, onde ele estivera por 3 dias. Provavelmente nesses 3 dias eram dias de festas, onde ele estava cumprindo as formalidades daquele período, recebendo governadores, pequenos oficiais, estava recebendo aquelas pessoas de Jerusalém para que conhecessem o novo governador de Jerusalém. Então ele fica lá 3 dias nesse momento de festa. Mas então, nessa madrugada do 3º dia, ele diz que ele se levanta à noite, né? E poucos homens com ele. E ele diz que ele não declarou a ninguém o que Deus pusera no seu coração de fazer. E aí, quando a gente olha lá para o verso 16, ele também diz assim, que nem os magistrados, nem os judeus, nem os sacerdotes, nem os nobres, e ninguém mais sabia o que ele estava fazendo. Então, é interessante. Por que ele se levanta durante a noite?
é um mistério, né? A gente fica, quem está lendo o texto pela primeira vez, fala, nossa, por que ele está fazendo todo esse suspense? Se levantando à noite, levando poucos homens com ele, e ele não diz ninguém o que ele está fazendo, né? Ele, como ele diz aí, ele não conta para ninguém o que Deus havia colocado no seu coração para fazer. A missão dele é bem simples, né? Ele se levanta à noite, sai com poucos homens, para que ele pudesse avaliar os muros de Jerusalém. Então, ele vai dizer aí que de noite ele saiu pela porta do vale, no verso 13, provavelmente ali na região oeste de Jerusalém, o que seria hoje a porta de Jafá. Ele vai sair por lá, ele diz que ele vai sair em direção à fonte do dragão, e é interessante que a gente não vê mais essa fonte do dragão nas escrituras, a gente não sabe exatamente onde ela é, mas alguns acreditam que ela tem esse nome porque talvez houvesse uma estátua de uma serpente, tá bom? Dragão como serpente, alguma imagem de uma serpente nessa fonte, ou porque fosse algum lugar onde você tinha cobras d'água. Então, ficou sendo chamada de a fonte do dragão. Ele vai por ali, ele passa pela porta do montouro, que a gente pode também considerar como a porta do lixo, era a porta por onde Jerusalém descartava os seus lixos, e ele contempla os muros de Jerusalém. E o que ele percebe desses muros é que eles estavam assolados e que as portas estavam consumidas pelo fogo. Então, aquilo que ele percebe é que os muros estão totalmente destruídos. A situação está feia, né? Ele vai até o açude do rei, que provavelmente é o tanque de Siloé, e ele diz lá que o lugar estava destruído e era apertado de tal forma que ele não podia passar com o animal que ele estava montado, ele não conseguia entrar naquele lugar com o animal que ele estava usando. E aí ele continua a sua rota até que ele consegue, então, visualizar todo o muro, vê o estado deplorável do muro e volta para a sua casa, e onde ele estava lá, o palácio onde ele estava hospedado, né? 3 pontos que nós podemos ver aqui sobre o planejamento de Neemias. Primeiro ponto que eu percebo aqui é que Neemias foi alguém que, quando planejou de acordo com a direção de Deus. Vejam que no verso 12 ele diz que ele não revelou para ninguém o que Deus havia colocado no seu coração para fazer. E a gente na teologia tem um termo chamado de história da revelação. Hebreus ensina para nós que Deus falou aos homens de diversas maneiras em diversos tempos. Deus nem sempre falou aos homens da mesma maneira. Em alguns momentos, Deus falou aos homens por meio dos profetas. Em outros momentos, ele mesmo aparecia e dava a sua mensagem. Em outros momentos, por exemplo, ele falou por meio do salmista que fez o seu registro. Só que no texto aqui, nessa época de Neemias, talvez seja o período que a gente vê aqui nas Escrituras que talvez esteja mais próximo daquilo que a gente vive. O que eu quero dizer? Talvez um estágio muito próximo dessa história da revelação, do qual nós também estamos. Porque a gente não vê no texto de Neemias Deus aparecendo para Neemias e falando, vai fazer a obra em Jerusalém. A gente viu isso até aqui? Alguém que leu o texto de Neemias, está acompanhando? Deus apareceu para Neemias em sonho e falou, Neemias, vai lá e reconstrua o muro de Jerusalém. É isso que aconteceu? Não. Neemias ouve a história que o seu irmão traz, de que Jerusalém está assolada, aquilo machuca o seu coração, ele se sente incomodado com aquela situação e ele começa a orar. E então a gente percebe que Deus coloca no coração dele o desejo de agir. É um pouco parecido daquilo que a gente tem hoje em dia. Neemias também tinha as escrituras. É óbvio que as escrituras não estavam livres a todo o povo, eram os sacerdotes que tinham essas escrituras, mas lia para o povo. Neemias, provavelmente, como oficial do rei, deveria, sim, conhecer partes das escrituras, mas ele não tem Deus aparecendo para ele, falando o que ele deveria fazer. Assim como nós, né? Deus não aparece para nós e nos diz o que nós devemos fazer. Ele nos ensina por meio das Escrituras, as situações das nossas vidas acontecem, nós nos sentimos incomodados com elas,
oramos e pedimos o direcionamento de Deus, e por meio das Escrituras, Ele fala aos nossos corações e mostra o caminho que nós devemos seguir. É um pouco disso que acontece com Neemias. Então, quando ele vai para Jerusalém, perceba, ele não está lá para fazer o que ele quer. Ele está lá para fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Então, no nosso planejamento, o que nós precisamos fazer? Seguir o direcionamento que Deus nos dá, assim como foi com Neemias. Então, quando nós nos planejamos, precisamos ouvir o que Deus tem falado ao nosso coração, o que Ele tem nos ensinado por meio das Escrituras. Os nossos planos precisam ser dirigidos pela vontade do Senhor. E Tiago nos ensina isso quando ele diz como nós devemos orar, como devemos fazer as coisas, né? Que ninguém diga, amanhã eu farei algo. Que as pessoas aprendam a dizer, se Deus permitir, farei alguma coisa. E Jesus nos ensina a orar de que maneira? Seja feita a tua vontade. Então, quando nós nos planejamos, precisamos buscar o direcionamento de Deus, porque Neemias foi um homem também que buscou esse direcionamento de Deus para a sua vida. Um outro aspecto importante desse planejamento é que nós precisamos avaliar a situação. Neemias faz isso. Quando ele é chamado para fazer a obra do Senhor, ele vai fazer exatamente uma avaliação daquilo que ele precisa fazer. Quando nós vamos fazer estratégias, nós precisamos conhecer bem, avaliar bem a situação para que a nossa estratégia seja efetiva. E o que Neemias faz? Ele sai à noite e ele começa a avaliar a situação do muro. Ele vai vendo talvez quais partes estão mais precárias, quais partes estão mais vulneráveis, que trabalho precisaria ser feito, que material ele necessitaria, quantos homens em cada local. Por isso que ele vai à noite avaliar, fazer uma avaliação. E muitas vezes quando a gente se planeja para servir a Deus, a gente não avalia as situações em que nós estamos. A gente vai evangelizar uma pessoa, a gente vai evangelizar o nosso bairro, por exemplo. É importante avaliar como é o nosso bairro, quem são as pessoas que moram aqui, qual é o tipo de estilo de vida que elas têm, são pessoas que gostam de receber pessoas batendo na sua porta ou não? Precisa avaliar. Você vai tratar com uma pessoa que está afastada da igreja, por exemplo, você tem que avaliar quem é aquela pessoa, como a gente pode tratar com ela. É necessário fazer uma avaliação. Então, olha que interessante, Neemias, quando ele vai planejar, ele planeja buscando o direcionamento do Senhor. Ele planeja avaliando a situação. E, por fim, ele planeja sendo cauteloso. Quando eu li com os irmãos agora há pouco, eu chamei a atenção de vocês para o fato de Neemias fazer a vistoria dele durante a noite. O Zé que é arquiteto, né? É bem fácil ver rachadura à noite, não é? Num lugar escuro. Tem que ter muita lua, né? É fácil fazer vistoria? Não é. Mas por que Neemias decide fazer essa vistoria bem durante a noite? E por que ele também decide não falar para ninguém que está à sua volta? Porque ele é prudente, porque ele é sagaz, porque ele é cauteloso, porque ele sabe que o fato dele estar ali em Jerusalém para reerguer seus muros vai levantar oposição, vai levantar inimigos contra a obra dele, contra a obra do Senhor. Então, ao invés de ele chegar pomposamente anunciando o que ele veio para fazer em Jerusalém, ele prefere ir com mais cautela, ser mais sagaz, ser mais prudente. E quando nós planejamos também fazer as coisas para o Senhor, precisamos ser sagaz. Jesus nos ensina isso. O que ele diz para nós? Vocês devem ser simples como as pombas, como a pomba, mas prudentes, sagaz, como a serpente. Olha que interessante, sagaz como a serpente. E tem uma parábola que eu acho fantástica lá em Lucas capítulo 16, que Jesus fala sobre um administrador infiel, que foi um homem que ele servia ao Senhor, e aí o Senhor começa a avaliar o trabalho desse homem e diz, olha, eu vou te dispensar, você não pode mais trabalhar para mim. E aí esse servo, muito sagazmente,
ele começa a chamar os devedores do seu senhor. Então, a Isabel estava devendo, pastor, vou só deixar mais claro, tá? O pastor era o senhor, e a Isabel estava devendo para ele, e eu era o administrador do pastor. Sou licenciado, estou ali ajudando o pastor a administrar, e a Isabel precisa pagar R$50 para o pastor. Eu falo, Isabel, vem cá, é 50 que você está fazendo? O pastor disse para mim que você pode só pagar 30, tá bom? Aí a Isabel, que bom, então, o pastor deu uma reduzida na minha dívida, me dá os R$30, eu passo isso para o pastor e tal, e vou chamando várias pessoas, né? Chamo o Zeca, chamo a Ju, chamo a Tina, o pastor, 50 que você está devendo? Pode pagar 30 e tal. E ele vai fazendo isso. Por que ele faz isso? O texto lá diz porque ele está querendo favores, né? Ele sabe que ele vai perder o emprego dele, então ele é mais sagaz, e ele começa a fazer isso para que ele tenha favores, para que depois que o chefe dele mandar ele embora, ele esteja numa boa posição. E a gente ouve essa parábola e a gente imagina, tá vendo? O servo, o senhor, pastor, vai ficar louco quando ele souber disso. Mas Jesus nos surpreende com essa palavra, porque o que o senhor do servo diz não é, como ele fez isso comigo? O texto lá vai dizer que o senhor fica admirado com o que o servo diz, com o que o servo fez. Ele olha para a sagacidade daquele servo e elogia. Ele fala, olha, ele sabendo que ia acontecer, decidiu fazer provisões. E aí Jesus... Interessante, né? A gente talvez esperasse que Jesus fosse falar, o servo condenou. Não é isso que ele faz. E aí Jesus, ele usa essa parábola para dizer o seguinte para nós. As pessoas do mundo, nos seus próprios negócios, elas amam tanto aquilo que elas têm, que quando elas precisam se dedicar àquilo, elas fazem tudo o que pode. Mas vocês, filhos da luz, quando tem o reino de Deus para cuidar, vocês não são tão sagazes e prudentes assim. Aquele servo fez tudo aquilo porque ele se preocupava em ter algo no futuro. E vocês que recebem o reino de Deus, que recebem a salvação, vocês não se dedicam nisso. Não são tão prudentes e sagazes. E ele nos ensina então que nós precisamos, de fato, desejar tanto o reino de Deus e almejar tanto aquilo que Deus tem para nós, ser tão zeloso com as coisas do Senhor, que precisamos ser prudentes e sagazes. Essa deveria ser a nossa atitude. Por que eu usei esses exemplos? Para mostrar que quando a gente está envolvido no trabalho do Senhor, precisamos aproveitar as oportunidades, aproveitar as estruturas que Deus nos dá, aproveitar aquilo que o Senhor tem nos dado e sermos inteligentes para usar essas coisas. Paulo sempre nos diz para a gente aproveitar as oportunidades, né? Pregue a palavra do Senhor em todo o tempo, né? Quer seja oportuno ou não. O que está dizendo é que Deus vai dando para a gente as condições, precisamos ser sagazes para saber utilizar. E às vezes a expressão popular diz, né, que dormimos no ponto. A gente deixa as coisas passarem por nós e a gente não aproveita isso. E o que Neemias fez não foi isso, né? Ele foi cauteloso. Se ele tivesse chegado fazendo todo o show, talvez ele pudesse ter perdido a oportunidade do sigilo. Ele talvez levantasse oposição para ele logo ali no início. Mas ele foi sábio para fazer as coisas no seu devido tempo. Inclusive, falando sobre a Segunda Guerra novamente, era por que a Blitzkrieg ou a invasão na Normandia deu tanto certo? Porque tanto os aliados quanto o eixo, eles foram prudentes para manter as informações secretas até o último momento. Cautela. Então, primeiro ponto, primeiro ensino que eu vi nesse texto, que eu estou tentando trazer para os irmãos, é que quando a gente está querendo se preparar para a obra do Senhor, precisamos nos planejar. E o planejamento envolve direcionamento de Deus, envolve uma boa avaliação e envolve cautela, prudência, sagacidade. Temos que
buscar essas coisas quando nós nos planejamos. Segundo ensino desse texto é que, para nós nos prepararmos, é necessário nos fortalecer no Senhor. E não foi à toa que eu coloquei o texto de Êxodo na nossa liturgia, porque Moisés disse: se o Senhor não for comigo, eu não vou subir. E essa é a nossa vida. Se Deus não vai conosco, não tem muito que a gente possa fazer. Nós precisamos do Senhor. Precisamos nos fortalecer em Deus. E é exatamente isso que Neemias vai fazer. Aqui, a partir do verso 17, ele vai fazer um discurso ao povo. Ele vai discursar ao povo. E ele vai dizer: estáis vendo a miséria em que nós estamos? Olha como a gente está sofrendo. Jerusalém está arrasada, está destruída. As portas estão queimadas, foram consumidas pelo fogo. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser vergonha. E eu declarei, ele começa a declarar para o povo como a mão de Deus estivera com ele e começa a falar das palavras do rei. Então ele vai dizer para o povo: disponhamos-nos, vamos, depois o povo vai responder para ele, né? Então, vamos nos levantar, vamos deixar de ficar sentados aqui, vamos nos colocar de pé e vamos trabalhar. E diz aí o texto que as mãos deles foram fortalecidas, foram firmadas, ganharam forças para a boa obra. E aqui é interessante, eu quero destacar duas coisas desse nosso processo de fortalecimento no Senhor. Primeiro, quando a gente vai buscar o fortalecimento no Senhor, buscar ao Senhor não significa dizer que nós temos que ter uma visão irreal das coisas. A gente às vezes vai fortalecer o irmão: Hércio, você está com câncer. Não, calma aí, é só um exemplo, tá bom? Desculpa. Hércio, você está com problema. Pronto, assim fica melhor. Você fala os negócios assim, tem que pensar melhor, né? Hércio, você está com problema e eu vou te fortalecer. Vamos fortalecer o Hércio no Senhor. O que muitos irmãos falam? Não, fica tranquilo, você não precisa fazer tratamento médico não, Deus vai te curar, não precisa disso. Se Deus quiser, nem médico você precisa. Para que remédio? Não. Você está com problema financeiro? Não tem por que você... não sei qual seria uma solução para um problema financeiro. Sei lá, tá? Não precisa fazer isso. Às vezes, quando a gente vai aconselhar e fortalecer um irmão no Senhor, a gente acaba tendo uma situação irreal da situação, né? Às vezes a gente vê isso, né? Olha, irmão, você precisa ser fiel no seu dízimo, porque se você for fiel no seu dízimo, você vai ver, você não vai ter mais fome, não vai passar por problema, a sua vida vai ser só bênção. E aí você faz isso, faz tudo isso, você vai ver, olha só, porque Deus prometeu lá, no texto de Miqueias, tenta ele para ver se ele não vai te abençoar e tal, pode fazer. E aí o irmão é um dizimista fiel, mas fica desempregado. Ele é um dizimista fiel, mas passa por uma doença. E aí como fica esse irmão? Você que disse que Deus não deixaria ele passar por nada daquilo se ele fosse fiel. Isso não é fortalecer o irmão no Senhor. É necessário ter uma visão real das coisas. E é isso que Neemias tem. Jerusalém está assolada. As portas estão consumidas. Vocês são a vergonha dentre as nações. Ele não mente. Ele não fala, não, olha, as muralhas estão ali quebradas, mas fiquem tranquilos que vão ser restauradas daqui a pouco. Não, ele fala, está destruído. Vocês precisam lutar para mudar essa situação. Vocês precisam trabalhar para essa situação mudar. E às vezes a gente se esconde, né? Por exemplo, a nossa igreja está num momento difícil. Deus vai reerguê-la, e a gente se esconde por trás disso, mas se esquece que Deus vai reerguê-la também por meio do nosso trabalho, por meio da nossa dedicação. Não é irreal, não vai começar a surgir membros assim do nada também, se nós não nos dispormos a servir e trabalhar ao Senhor. É lógico que Ele traz visitantes, tá? Não estou falando que as pessoas não vêm. O que eu estou querendo dizer é que a gente não pode se esconder por trás de um discurso irreal das coisas. E Neemias não se escondeu.
Ele falou a verdade para o povo. Isso é importante quando a gente vai fortalecer um irmão numa situação. A gente tem que ser real. Olha, sua situação não é fácil, irmão. Tá difícil mesmo e quer saber? Pode ficar pior. Mas Deus cuida de nós. Mas não quer dizer que as coisas vão ser fáceis. Tem que ter uma visão real das coisas. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente se fortalece no Senhor, é necessário ter uma visão real das coisas, mas também é preciso ter bom conhecimento de quem Deus é. Aí é a diferença. Saber quem Deus é nos ajuda a entender melhor as nossas circunstâncias. Hércio, você está doente, é fato. Né? E acho que você precisa fazer um tratamento, precisa buscar, mas lembre-se, Deus, se Ele quiser, pode mudar a sua realidade, porque Ele é o Deus poderoso que opera milagres. E é exatamente essa consciência, esse conhecimento de Deus que Neemias mostra aí no verso 18. Ele vai declarar para aquelas pessoas que estão ali como a boa mão de Deus estava com ele. Ele sabia quem Deus era, ele sabia que Deus era um Deus presente, era um Deus que ajudava, era um Deus que estava com ele. E ele sabia que esse Deus tinha operado por meio de Artaxerxes, o rei da Pérsia, porque ele diz, olha só o que Deus fez por meio do rei. Olha o que Deus está fazendo. Esse é o Deus em quem eu creio, esse é o Deus em quem eu confio. Por isso eu digo a vocês, a situação está ruim? Está, mas Deus pode nos fortalecer. Então é isso, quando a gente quer se fortalecer no Senhor, precisamos ter a visão real das coisas, mas precisamos saber quem Deus é. E isso fortalece o nosso coração, isso fortalece a nossa vida. E qual que é, então, a resposta dos irmãos ali em Jerusalém? Qual é que é a resposta dos judeus? Eles vão dizer, então vamos se levantar. Por que a gente está caído aqui? O termo aí para disponhamos-nos é levantar. Vamos parar de ficar sentado. Vamos trabalhar. As nossas mãos à obra, então. Se Deus é por nós, então vamos. Pode ser que a gente não, usando aqui nosso exemplo, pode ser que as pessoas talvez batam a porta na nossa cara, pode ser, mas vamos, porque Deus é por nós. Se baterem as portas é porque é o que Deus quer de nós, mas estamos fazendo a obra. Mas a gente não pode negar que talvez eles batam a porta. Não podemos ter uma visão irreal da situação. Voltando para a Segunda Guerra, desculpa, estou usando muito esse exemplo, mas é porque mostra uma situação de guerra. A Segunda Guerra Mundial teve vários frontes, né? Várias batalhas. Na África, né? No norte da África você tem guerra, ali na Europa, e tem a Guerra do Pacífico, que é o Japão contra os Estados Unidos. E tanto o exército japonês, quanto até os comandantes de Hitler, negavam as informações. Então, quando você ia passar, por exemplo, teve um ataque aéreo, quantos aviões a gente perdeu? Os generais tinham medo de passar essas informações para os superiores e falavam assim, a gente não perdeu tanto avião como você imagina. E isso ia criando uma falsa realidade na mente dos comandantes maiores, porque eles não tinham a correta informação. Né? Então é isso, essa é a situação? Mas temos que conhecer a Deus também. É isso que nós precisamos para nos fortalecer no Senhor. E, meus irmãos, sem Deus não dá. Não dá para trabalhar sem o Senhor. Então, a gente tem que se voltar para Ele, tem que se fortalecer, temos que buscar nas Escrituras conhecer mais ao Senhor. Lendo a Bíblia que a gente entende por que uma pessoa bate a porta na nossa cara quando a gente vai evangelizar. Lendo mais a Bíblia que a gente entende por que o irmão se afasta da igreja. Lendo mais a Bíblia que a gente entende por que as coisas ruins acontecem na nossa vida e como Deus utiliza essas coisas para a glória dEle. Mas para isso a gente precisa aprender mais. A gente precisa buscar ao Senhor, precisamos conhecer a Deus. E para isso é necessário a Bíblia. E a gente fracassa, a gente tropeça quando a gente se afasta de Deus. A gente permite que a nossa vida seja dominada por coisas que
que não deveriam. A gente precisa se fortalecer no Senhor. Então, é isso. Se preparar para a obra significa que nós precisamos planejar, se fortalecer no Senhor e, por fim, precisamos responder aos nossos inimigos. Bom, esse é o último ensino desse texto, os versos 19 e 20, que diz aí: porém, Sambalate, que era o governador da Samaria, aí diz que ele era um horonita, Tobias, que era o servo dele, um amonita, e Gesem, que era um arábio, e provavelmente esse homem ele era um dos governadores, comandantes dos arábios que viviam ao sul de Jerusalém. Quando eles ouvem essa notícia, o texto diz aí que eles começam a zombar e desprezar a motivação do povo de Jerusalém, e eles começam a questionar: o que é isso que vocês estão fazendo? Eles começam a levantar acusações contra os judeus, dizendo: vocês estão querendo se rebelar contra Deus? Ou contra o rei da Pérsia? Vocês estão querendo se rebelar contra ele, né, o rei da Pérsia? Vocês querem se rebelar contra Artaxerxes? E tem dois motivos aqui para talvez eles estarem fazendo essa acusação. Primeiro, se eu falar para você que você está se rebelando contra o rei, talvez isso te desmotive. Se eu falar: olha, você está indo contra as autoridades, você fala: oh, não, também não é para tanto, né? E uma segunda explicação, que eu acho que seja a mais provável aqui, na verdade é o que eu acredito que seja, é que há um período de tempo entre esses versículos que a gente não percebe, né? O Neemias, quando ele faz esse relato, e talvez depois o cronista editando isso, a gente não perceba, mas não quer dizer que aquilo que acontece no verso 16, não quer dizer que depois que Neemias acabou de fazer a revisão dos muros, ele chegou e de manhã ele já falou para os judeus o que ele ia fazer, né? E não necessariamente o que aconteceu ali de ele dispor o povo a trabalhar, não quer dizer que já naquele mesmo momento tinha ali Sambalate, estava no meio do povo e já se levantou contra Neemias. Não é isso. Pode ter tido um período de tempo entre esses acontecimentos aqui. Então, talvez em um dia Neemias tenha fortalecido: vamos trabalhar? E o povo falou: vamos. E aí essas notícias tenham chegado até o ouvido de Sambalate, só que Sambalate não tinha a informação completa. Ele não, talvez o povo falou: os judeus vão se levantar para reerguer o muro. Aí o Sambalate: mas por que eles vão fazer isso? Estão loucos? Então quer dizer que eles vão se levantar contra o rei da Pérsia. Ele vai se levantar contra Artaxerxes, porque ele não tinha todas essas informações, e não necessariamente foi ele que falou isso cara a cara com Neemias também. Ele pode ter mandado cartas ou coisa do tipo, né? A gente pode até pensar: será que esses homens estariam ali na corte de Neemias? E por que eu acho que talvez essa seja a resposta mais provável? Porque no verso 20, a gente não percebe isso no português, mas quando a gente vai na língua hebraica, parece que a resposta está em duas partes. Lá está escrito mais ou menos assim: então respondi a ele a palavra e também disse. Ou seja, parece que Neemias dá uma resposta para ele e depois dá essa resposta que está registrada aqui. E a pergunta é: o que foi que ele respondeu? Eu acredito que Neemias, a resposta que ele talvez tenha dado foi: o rei autorizou a gente fazer. Então, primeiro ele diz para Sambalate, o rei permitiu sim, a gente não está indo contra o povo. E tem mais, e aí ele dá essa resposta fantástica: o Deus do céu, olha o conhecimento que ele tinha de Deus, é quem nos dará bom êxito. Ele é quem vai garantir a nossa vitória. Porque nós, os seus servos, a gente vai se levantar e a gente vai reconstruir esses muros. A gente vai, porque Deus é conosco. Mas você e os gentios, não, vocês não têm parte nessa obra. O nome de vocês não ficará no memorial de Jerusalém. Nós, os servos de Deus, é que faremos isso. O que Neemias fez aqui? Respondeu aos inimigos. Diante da oposição que se levantou contra ele, ele sabia como responder. Qual é a resposta dele para os inimigos? Deus. Essa é a única resposta que nós podemos dar aos nossos inimigos. A segurança que nós temos no Senhor.
E a igreja, hoje em dia, meus irmãos, ela é atacada. Ela também é difamada por muitas pessoas. Quando a gente olha, não, porque na igreja vocês fazem isso, ou na igreja vocês são assim, e aí começam a dar nomes para nós, não, porque vocês são machistas, vocês são homofóbicos, vocês são tantos fóbicos que vocês podem ser, é isso que a igreja é, vocês são hipócritas, né? Porque se levantam respostas contra nós. E qual deveríamos estar, assim como Neemias, bem preparados para responder. Pedro nos ensinou que para qualquer um que nos perguntasse, para qualquer um que nos questionássemos, nós deveríamos saber qual é a razão da nossa esperança. Jesus ensinou para a gente, para os apóstolos, para os discípulos, e que também serve para nós, quando nós fôssemos levados diante das autoridades, o Espírito Santo nos ensinaria sobre o que nós deveríamos falar. A igreja, para essa obra que nós temos, precisa estar preparada para responder aos seus inimigos. E muitas vezes, quando nos atacam, a gente fica acuado. Nós ficamos desmotivados, porque nós não estamos preparados, porque não sabemos responder àqueles que nos atacam. E qual que é a resposta para isso? As Escrituras outra vez. Foi porque Neemias conhecia Deus, é que ele sabia responder. E só para encerrar, além da segurança do Senhor ser a nossa arma para responder aos inimigos, há uma coisa muito sutil nesse texto que eu queria chamar a atenção. Malaquias, o último dos profetas, e Neemias e Esdras, a gente percebe que há um problema que está acontecendo nesses dias. Só para colocar aqui, Malaquias provavelmente era um contemporâneo de Neemias. O último dos profetas era um contemporâneo aqui. E eles têm um ponto na teologia deles que é muito interessante, que é o seguinte: vocês que são judeus, que são o povo de Deus, que são aqueles que são, como o pastor até falou no estudo, né, pios, não podem se misturar com os ímpios. Por isso que Neemias depois vai falar que tem que, abandona aquelas mulheres que são estrangeiras. Neemias faz todo um processo para que o povo judeu não se casassem com as mulheres, para que eles não fossem conduzidos novamente à idolatria, né? Tem todo um processo de separação. Porque a forma mais fácil de nós estarmos despreparados para enfrentar o mundo, e isso acontece muito com a gente, é achar que somos como eles. Ou estar tão misturado com eles que nós não percebemos que há uma diferença entre nós e os filhos da serpente. E eu acho que essa foi a grande cilada que Satanás conseguiu arredar a igreja no século XXI. Eu acho que é nesse ponto que a igreja mais tem sofrido hoje. Porque a forma como a gente pensa, a forma como a gente vive foi tão cativada por essa cultura que quem olha para nós não percebe diferença. Porque os nossos costumes são os mesmos, nosso linguajar, a nossa postura, os nossos compromissos, as nossas agendas. Na educação do seu filho, o que é mais importante, que ele seja rico ou que ele seja crente? E a gente passa preparando eles para serem ricos, não para serem crentes. Nossa agenda semanal, o que é mais importante? Buscarmos a Deus ou o entretenimento do mundo? O Sr. Nishimura às vezes fala, né? Vou falar aqui, tá bom, Sr. Nishimura? Me perdoe, depois você pode me dar uma bronca. Ora, se eu não devia falar. Ora por mim lá na igreja, na terça-feira. Por quê? Por que eu tenho que orar por você? Porque eu vou estar assistindo a minha novela em casa. Nossa agenda,
nossa pauta. Esquecemos que somos diferentes do mundo. Não são só os irmãos não, tá bom? Eu também. Parece que Satanás alcançou nosso calcanhar de Aquiles. E a igreja, se a gente não soubesse que Deus é o Senhor de tudo, o pessoal lá fora poderia dizer, olha como eles estão perdendo. A cultura pegou eles. Não precisou torturar a gente para a gente negar o Evangelho. Só precisou nos dar os prazeres desse mundo. E a gente se deixou levar por eles. Então, meus irmãos, precisamos sermos despertados pelo Senhor, porque a gente não consegue mudar essa situação. Mas é necessário que o Senhor mude a nossa mente, que o Senhor mude o nosso coração, para que a gente trabalhe nessa obra. E para trabalharmos, precisamos estar preparados, planejando, se fortalecendo no Senhor e respondendo ao nosso inimigo. Satanás está ao nosso redor, como um leão. Como agimos às provocações do nosso inimigo? É isso. Que Deus nos ajude, que Deus nos convença e que de fato possamos seguir por um outro caminho, o caminho do Senhor. Que possamos aprender com o nosso irmão Neemias. Que Deus nos abençoe, igreja.